Tem uma frase que por um tempo ficou na minha cabeça. Me diz quem você segue e eu direi o que você sente. Eu não sei de onde essa frase surgiu, muito menos se fui eu que criei essa frase. Mas um dia eu entendi, eu reconheci essa frase de uma forma prática. Eu tenho uma amiga, clássico, ou eu tive uma amiga, que num determinado momento ela me manda uma mensagem me perguntando por que eu não seguia mais ela na rede social e por que eu a havia excluído da minha rede social, né? Removido ela dos meus seguidores. E do mesmo jeito que ela criou coragem para me fazer essa pergunta, eu criei coragem para responder com sinceridade o que me levou a fazer isso. E foi onde eu tive, né, a percepção do impacto dessa frase, né? Me diga quem você segue e eu vou dizer o que você sente. Bom, essa amiga, ela é uma baita profissional, mesmo. Gosto muito do trabalho dela e conheço ela, né, pessoalmente, assim, a vida, a trajetória e tudo mais. Mas nós somos muito diferentes, profissionalmente falando, pela área que a gente escolheu trabalhar e a forma de encarar a profissão. Acontece que, bom, num determinado momento nós esfriamos a nossa amizade, acho que a gente deu uma pausa aí na nossa amizade, na nossa relação, no nosso relacionamento. Eu acredito que ela percebeu, se deu conta de que ela não me seguia ou de que eu não a seguia, porque não aparecia mais o meu conteúdo para ela. E provavelmente ela deve ter visto algo no patrocinado e foi onde ela percebeu que, que a gente não se seguia mais. Como ela não deixou de me seguir, ela entendeu que fui eu que a removi. E por que eu fiz isso? Se ela é uma pessoa tão bacana, se ela é uma ótima profissional e uma boa amiga. Acontece que, sendo ela uma boa profissional, e sendo eu uma psicóloga, as pessoas entendem, pensam, na verdade, que enquanto psicólogos nós temos a vida muito bem resolvida. E principalmente quando se trata das questões emocionais, que tá tudo bem, que a gente tá sempre muito bem, tudo resolvido. Mas a gente também tem os nossos dilemas internos. E comigo não é diferente, eu também tenho os meus dilemas internos. E um desses dilemas é a tal da comparação. Como eu disse, ela é uma ótima profissional, ela é muito boa no que ela faz. Só que o formato dela de trabalhar é muito diferente do meu. E ela também já tem uma trajetória muito mais extensa do que a minha. Então, durante muito tempo, eu me percebi me comparando com ela. E conhecendo ela, a vida pessoal dela e os desafios e até os medos e as dificuldades, todas as vezes que eu via algum conteúdo, eu entendia o quanto conseguir colocar aquele conteúdo no ar, aquela informação, aquela notícia, tinha sido algo que custou para ela. E eu ficava muito feliz em olhar e perceber, nossa, que legal que ela conseguiu. Só que em contrapartida, eu me sentia muito mal, muito fracassada. Sabe o famoso, por que fulana consegue e eu não? E quando esse tipo de pensamento surgia, em determinados momentos eu tentava me ajustar e dizer para mim mesma, Ana Paula, você é diferente, a sua trajetória é diferente, a sua formação foi diferente, tudo é diferente, o ambiente é diferente, né? A sua estrada é diferente da estrada dela, mesmo que vocês tenham escolhido a mesma profissão, a estrada é diferente. Vocês são pessoas com histórias diferentes, tudo vai ser diferente, Ana Paula, não adianta se comparar. Mas não adiantava. Eu seguia me comparando, eu seguia me julgando, me achando péssima. Isso fazia com que eu ficasse travada. Eu não conseguia produzir conteúdo, eu não conseguia aparecer na rede social da forma que eu acreditava que deveria ser. Essa amiga, ela é aquela profissional na rede social, que ela tem um perfil profissional de fato. Então ela tá sempre muito alinhada, sempre, né, perfeita, impecável. E eu já tenho um perfil que, dependendo, acho que é capaz de você perguntar: será que essa menina é psicóloga mesmo? E sim, eu sou psicóloga. Mas eu nunca fui do tipo de falar as coisas de uma forma muito técnica, muito. Pelo contrário, acho que até a insegurança me trouxe em diversos momentos essa dificuldade de falar de forma técnica. E se eu falar bobagem? E, sabe, as dúvidas, os medos mesmo e as inseguranças.
famoso fenômeno da impostora? Pois é, o fenômeno da impostora reinava aqui dentro de mim. Então, em diversos momentos eu tive essa dificuldade e eu me comparava absurdamente. Então, quando eu postava algo e às vezes eu não estava alinhado, eu não estava maquiado, eu não estava com uma roupa legal, eu pensava, e se a fulana ver? E o que a fulana vai pensar? E se ela achar que eu falei bobagem, será que eu devia falar sobre isso? Será que eu devia abordar esse tema? Será que eu devia abordar esse assunto? Será que eu deveria ir por esse lado? Então aquilo foi criando assim um turbilhão dentro da minha cabeça. E eu percebi que eu comecei a ficar travada. Eu comecei a não compartilhar as coisas que eu gostava e não ser autêntica na minha rede social. Não conseguia mais, porque eu estava sempre com medo. Sabe o menino quando se solta longe da figura de autoridade e na presença, né, dessa figura de autoridade, pai, mãe, cuidador, quem quer que seja, fica mais sério, mais retraído? Essa era eu. E por mais que eu ame essa amiga e mesmo que a nossa relação tenha esfriado por outras razões, um dia eu conto, ainda assim eu me sentia nesse lugar. Eu sei que é uma questão minha e que eu deveria tratar isso. Mas quando eu ouço essa frase, quando eu penso nessa frase, né? Diga-me quem você segue e eu direi o que você sente, ela me traz exatamente essa percepção. Quem eu sigo e a emoção que o conteúdo dessas pessoas emanam em mim. Então, acho que eu te convido hoje para fazer essa reflexão, compartilhando um trecho dessa história e te convidando para essa reflexão de pensar em quem você está seguindo e qual é a emoção que isso te traz, que isso emana em você. Como você se sente, principalmente em relação às comparações. Então, quando você se sente menos, quando você se sente inferior em relação a outra pessoa, por que você se sente assim? O que te leva a se sentir dessa forma, sabe? É culpa da outra pessoa ou é responsabilidade sua? Você se compara? Com o que você se compara? E o que você pode fazer em relação a isso? No meu caso, não havia nada que eu pudesse fazer a não ser deixar de segui-la e não ver. Ana Paula, mas por que então? Por que você não deixou ela seguindo você? Porque eu sabia que ela estava me seguindo, eu sabia que ela estava ali. E é como se eu ficasse sob esse olhar julgador. Não que ela me julgasse, ela nunca me julgou, muito pelo contrário, era mais coisa da minha cabeça de verdade do que a realidade, mas o fato era isso. Então, eu te convido hoje a pensar dessa forma, sabe? A trazer isso para sua mente. Às vezes a gente vê na internet as pessoas falando assim, vai lá, exclui as suas redes sociais, sai da sua rede social. Talvez não seja sobre sair da rede social por completo, mas identificar na rede social que te emana os sentimentos que emanam. Acho que toda reflexão ela é muito válida, sabe? É isso. Até a próxima reflexão. Beijo.